Gente, boa noite. Estamos iniciando nossa primeira aula hoje com o concurso da Polícia Penal do Ceará, né? Banca e Decam, eixo segurança. Só porque a gente não vai se apegar só ao eixo segurança, a gente vai ter que treinar todos os eixos temáticos. Só que, claro, a gente vai dar uma prioridade ao eixo segurança, porque a Banca e Decam, assim como a NUCEP, elas gostam muito de cobrar na área, né? Mas só que quem é que sabe se esse ano vai fugir desse paradigma, né? Então, a gente vai estudar por eixos temáticos. A gente vai treinar no eixo economia, saúde, meio ambiente, tecnologia, segurança pública, né? Ó, a gente viu o Instituto AOCP, né? Não cobrou na área de segurança, cobrou as duas provas no eixo do turismo, né? No eixo do turismo, não, do meio ambiente, que foi turismo e as ilhas de calor. A NUCEP cobrou reinserção dos presidiários, né? Na Polícia Penal do Piauí. Então, uma das características da Banca e Decam, adora repertórios, conteúdo, argumentos fundamentados, comprovados, né? Então, essa banca aí adora, por exemplo, quando você mostra uma tese e comprova com repertório, ela gosta muito, né? Se eu falo da negligência do governo e logo depois eu mostro Thomas Hobbes, eu mostro instituições zumbis, eu estou validando o meu argumento. Então, a banca gosta muito dessa estratégia argumentativa. Viu? Pode passar aí. Vamos conhecer um pouquinho, gente, do perfil aí da Banca e Decam. Banca e Decam. Vou subir aqui. Ó, gente, essa apostila ela vai ter 12 redações esquematizadas, 15 temas para vocês treinarem e vai ter a gramática aplicada ao texto dissertativo argumentativo. A redação será a elaboração de um texto dissertativo, tá bom? De no mínimo 25 e no máximo 30 linhas. E valerá 20 pontos. Serão considerados aprovados apenas os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 50% de aproveitamento do total de pontos. Gente, agora pense numa redação que eu quase não aprendo como fazer a correção. Vocês sabiam que tem que aplicar uma continha, uma fórmula matemática bem chatinha? Ó, não sei se dá para ver daqui, ó, o tamanho da conta, para descobrir a nota. Acho que não dá para ver não, né? Depois eu vou mandar foto no grupo. Uma continha que eu passei meia hora lendo o edital para entender como é que faz o cálculo dessa conta, dessa fórmula para dar a nota final de vocês. Entenderam? Então, como é que vai funcionar a correção? Aspectos macroestruturais versus aspectos microestruturais. Que é isso? Ó, os aspectos macroestruturais é só você apresentar o tema. Ó, gente, você apresentou o tema, que a gente já viu desde quem já é meu aluno aqui, o Tiago e a Valéria, que já são meus alunos há alguns meses, né? Já sabem que na introdução a gente tem que apresentar o tema da redação. Então, de cara aí você já ganha 4 pontos, entendeu? Outra coisa bem fácil, legibilidade. Então, gente, a banca não quer uma letra feia, tá bom? Vamos ter muito cuidado com a letra. Se a banca não conseguir ler a sua redação, porque tem umas letras, gente, que é muito difícil. Né? Tem redação que quando chega você já fica preocupado na correção, porque é uma letra muito problemática. Então, a banca e Decam, se ficar batendo cabeça para corrigir a redação, tentando decifrar a letra, vai penalizar. Então, vamos fazer aquela letra bonita, né? Aquela letra cursiva, que na hora que olhar, assim, o corretor não tenha muito trabalho para corrigir. Então, isso daí vai valer 4 pontos também, tá bom?
A ordenação das ideias também vai valer 4 pontos. Não, 4 não, vai valer 6 pontos. Essa questão de você colocar as teses, trazer ela organizada por desenvolvimento, entendeu? E a pertinência e conhecimento sobre o tema, e a aplicação dos repertórios legitimados e pertinentes ao tema também vai valer 6 pontos. Somando 20, tirei a nota máxima. Não, gente. Feito tudo isso aí, depois de você estar com essa pontuação, o que vai acontecer? O corretor vai fazer uma segunda leitura do seu texto. E aí vai procurar o que eu chamo de no Enem de competência inimiga. Então, vamos dominar a estrutura sintática. O corretor vai ler o seu texto e vai procurar, depois da primeira correção, ele vai procurar erro de crase, de vírgula, de acentuação, de concordância, de inadequação vocabular, de escolha de registro, de repetição de palavras, viu? Ele vai procurar isso tudo. E aí, o que é que ele vai fazer depois disso? Sim, de regência verbal e não verbal, de vício, de linguagem. Então, o que é que ele vai fazer depois disso? Né? Vamos fazer uma suposição. A Valéria tirou 20 pontos. A Valéria tirou 20 pontos nos aspectos macroestrutural. Então, o que o corretor vai fazer? Vai pegar os 20 pontos da Valéria e vai colocar. Por exemplo, vocês estão vendo esse NF, aí vai colocar, ó, 20 é igual. O que é que o A significa? Soma dos aspectos. Então, vai ser o 20 é igual a 3 é da fórmula, vezes B. B é os erros. Então, se a Valéria tiver errado 10 erros na redação, vai ser 3 vezes 10, entendeu? Se o Tiago tiver errado 5 erros, vai ser 3 vezes 5. O B vai contar todos os erros na gramática. E depois vai pegar esse valor, então, se for, por exemplo, 30, vai dividir pelo TL. TL é total de linha. Então, se o Tiago fez 29 linhas, aí vai dividir os 30, né, por 29. Aí vai dar um resultado. Aí depois vai diminuir com a nota final. Entendeu? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão ter que escrever 30 linhas. Porque a correção ela é inversamente proporcional. O que é que significa? Quanto mais linha você escreve, menos você erra. Entendeu? Quanto mais você escrever, mais na hora de dividir, a nota dá alta. Né? Eu fiz hoje várias correções aqui. Quando eu dividia por 29 linhas, dava um valor. Quando dividia por 30, dava mais. Né? Então, vocês vão fazer as 30 linhas para tirar uma nota melhor, tá bom? Quanto maior mais tem linha, mais a nota é boa. Pode passar. Né? E aí é o tipo de texto, vai ser texto dissertativo argumentativo. Então, vocês vão ter que expor ideias, né, em torno de um problema qualquer. O que é dissertar? É expor um assunto, esclarecendo as verdades que o envolvem, discutindo a problemática que nele reside. Né? Então, se for sobre desigualdade social, aí vocês vão ver as consequências, as causas dessa desigualdade. Então, tem que argumentar de acordo com o que pede o tema. Defender princípios, tomando decisões, analisar objetivamente um assunto através da sequência lógica de ideias, apresentar opiniões sobre um determinado assunto, apresentar opiniões positiva e negativa, provando suas razões justificativas, né? Que é aqui que entra o repertório. E as dicas para uma boa redação é ler com atenção o tema proposto, tá, gente? Não corra o risco, para que você não corra o risco de receber uma nota baixa se afastando do tema. Planejar ajuda a desenvolver o raciocínio. Então, defina a sua ideia central, seu objetivo, estabeleça uma linha de argumentação e uma conclusão. Não comece com período longo, que dificulta a compreensão, tá? Exponha logo suas ideias. Não use expressões como eu acho, eu penso, quem sabe, porque o eu é primeira pessoa e não pode vir, tá bom, gente?
Seja simples, não use palavras de cuja grafia você não tenha certeza. Não use gírias, né? Você não pode dizer e aí, mano, não pode falar isso na redação. E argumentar é defender uma tese, um ponto de vista em terceira pessoa, né? Seja impessoal. Então, a gente não vai dizer notamos, é nota, assim, né? Pode passar. Constatamos, é constata-se, viu? Gente, a banca IDECAM, infelizmente, tem uma particularidade que denota e prioriza aspectos gramaticais. Por que, que a banca IDECAM é assim? Porque ela quer magoar a ferida do participante, né? A gente sabe que os aspectos gramatical é o mais difícil que tem na redação, né? Então, a banca sabe dessa dificuldade e quer ir logo nisso, né? Então, de cara, fica muito fácil você tirar 20. Mas o que é que vai prejudicar mais o participante? Os erros sintáticos. A banca vai contar todos os erros gramaticais e aí vai multiplicar pelo 3 da fórmula de correção, entendeu? Então, vamos dominar, gente. Vamos dominar vírgula, crase, acentuação. Não vamos deixar a palavra de bobeira sem acento, trocar S por C, e vocês podem ser prejudicados. Tá bom? E os conectivos para vocês usarem na redação. No primeiro parágrafo, tem aí algumas opções. Muito se discute a importância, aí coloca o tema. É inegável que, pode colocar o tema. É de fundamental importância que, aí na contemporaneidade. Gente, no Enem eu não ensino assim, essas palavrinhas aqui, mas nos concursos, como tem menos exigências, vocês podem começar dessa forma. Tá bom? É inegável que a violência contra a mulher afeta tanto as camadas mais pobres quanto de classe média alta, entendeu? Mas claro que se você quiser começar com um repertório, não tem problema. Conectivos para iniciar o segundo parágrafo, que é o desenvolvimento 1. Ó, aqui são os conectivos que vocês vão usar para apresentar o tópico frasal, que é a apresentação da tese 1. É válido citar que, entendeu? Em primeira análise, por exemplo, é válido mencionar que a omissão do governo agrava o problema. Inicialmente, por exemplo, a falta de informação atua como elemento propulsor do revés. Salienta-se que, aí apresenta a tese. Ademais, desse modo, é importante dizer que, agora sim, ademais, vocês vão usar outro sim ou além disso no desenvolvimento 2. Conectivo para o último parágrafo. Agora é a conclusão, gente. Se é conclusão, aí vocês têm que usar os conectivos conclusivos. Pode ser o nota-se, portanto, sol, portanto, iniciando. Percebe-se que dessa forma é nítido, por isso, por tudo. É importante compreender que, diante dos fatos mencionados, enfim, dessa forma, dessa maneira, assim, é possível perceber que. Então, aqui tem uma série de conectivos que vocês vão escolhendo, né? E é importante vocês não usar o conclui-se, que é redundante, né? Porque se já está na conclusão, o corretor já sabe que é conclusivo. E aqui tem várias citações, e é claro que eu vou mandar mais, tá? Oi, Tiago, pode falar. Tá misturado, tá bom? Tem várias aqui misturadas, deixa educação com meio ambiente, entendeu? Tem várias. Pronto. Ó, exemplos de citações filosóficas e sociológicas para usar como repertório. Onde não há lei, não há liberdade. Essa daqui é para culpar o governo, tá bom? Você vai usar em temas sociais para culpar o governo na tese negligência do governo. Claro que não dispensa aquele lá que vocês acho que já se familiarizaram, né?
que é a do Thomas Hobbes. Agora, pequenininha, a do John Locke, onde não há lei, não há liberdade. Que é como se você fosse culpar o governo pela ineficácia das leis, né? O homem é o lobo do homem. Também dá certo, né? Se você for culpar o governo ou então a apatia da sociedade, nessa parte aqui. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra acorrentado. Né? Essa a questão da falta de informação, né? Como se ele estivesse acorrentado. Gente, aqui tem muitas citações coringa, aqui entra numa série de teses, viu? Essa citação aqui. Dá certo para você colocar um argumento de consequência, viu? A história da sociedade até os nossos dias é a história da classe. Aqui é mais no eixo trabalho, esse daqui. Eixo trabalho, se for um tema relacionado ao trabalho. Viu? Essa aqui do Karl Marx. Eixo trabalho. A única certeza que podemos... Cadê? O homem nasceu livre, enquanto se encontra acorrentado. É para culpar a sociedade, entendeu? É a falta de liberdade, falta de informação, viu? E essa é do ex-trabalho, essa daqui, ó. O homem, não. A história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. É o eixo trabalho. Essa do Karl Marx. A história da sociedade até nossos dias é a história da luta de classes. Vai que tu já deixa já. Uhum. E essa, a única coisa que podemos ter certeza é a incerteza. Então, falta de informação, né? Quando você for falar que um tema existe, que ele está pouco informado. Falta de informação. Essa é meio ambiente. A inteligência é a habilidade da espécie para viver em harmonia com o meio ambiente. Então, qualquer tema em relação ao meio ambiente, pode citar essa. E essa também. O homem é parte da natureza e sua guerra contra a natureza é inevitavelmente uma guerra contra si mesmo. Também. Viu? Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Essa daqui é uma citação coringa, né? Essa daqui você pode usar ela em todos os erros. Porque erro. O de drogas é um erro. Violência contra a mulher está errado. Questão relacionada à crise cibernética, fake news, tudo. Né? Tudo que envolver tema social que tiver errado é um erro. Então, aqui é uma citação coringa usada em qualquer tema problemático, viu? É muito importante você aprender citações assim, gente, que é como para vocês não irem desprevenidos no dia da prova, né? Que aí dá certo independente do eixo. Se o desenvolvimento acontecer, as pessoas devem estar envolvidas. Aqui é uma citação positiva. Se o desenvolvimento acontecer, as pessoas devem estar envolvidas. Então, aqui é mais quando você defende assim uma ação, né? Pode até que ser culpar o governo, para mostrar que ele não está proporcionando assim um desenvolvimento, entendeu? Só se pode vencer a natureza obedecendo-lhe meio ambiente. Esqueci essa. Não há saber mais ou menos. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, aqui é eixo educação. Também meio ambiente. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
A do Albert Einstein, tecnologia. O espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. A cultura forma sábios, a educação, homens. Cultura e educação, viu? O que chamamos realidade é apenas o senso comum de nossa cultura. Ignorar outras culturas é estar cego para outras realidades. Eixo cultura, no finalzinho. Aqui, gente, tem mais conectivos. Na verdade, essa página aqui, ela é uma página de consulta, né? E vocês vão ser avaliados nisso bem aqui. Deixa eu ver bem aqui. Pelo que eu estou vendo no edital, essa parte dos conectivos, todo concurso separa o critério dos conectivos. Eles jogaram também lá para a estrutura sintática, né? Então, se vocês usarem na adequação coesiva, deixarem de ligar os períodos para o conectivo, vocês vão ser penalizados também lá nos aspectos do grupo, que é a soma da estrutura sintática errada. Então, tem que ter conectivo de todos esses não todos, mas na boa parte de todos, essas classificações. Então, tem que ter conectivo de adição, principalmente quando você for apresentar as teses. O problema ocorre devido não só à omissão do governo, como também à ignorância humana, por exemplo. Então, e ainda mais, como também, além disso, não apenas são conectivos de adição. Para comparar, que é quando vocês vão apresentar uma citação, entendeu? De acordo com o fulano de tal, da mesma forma que é quando vocês vão fazer o uso produtivo do repertório, bem como, tal qual, assim como, segundo, conforme, segundo dados do IBGE, conforme sou, aí coloca uma citação. Ideia de oposição também vai ter que ter, que é quando você coloca principalmente um repertório positivo, que não é a Constituição Federal, né, que assegura uma série de direitos. Aí você vai contrapor. Todavia, o direito não é efetivado, entretanto, essa citação não se efetiva, visto que, embora, por mais que, entretanto, entendeu? A ideia de explicação vai ser usada principalmente no desenvolvimento, quando vocês forem justificar a tese. Então, gente, em todos os momentos da redação vai ter lugar para esses conectivos. Então, eles vão ter que vir. Já que, de fato, por exemplo, a omissão do governo prevalece, visto que uma vez que, posto que o governo não cria medidas para combater tal impasse, e aí você vai mostrar como é que ele é negligente. Ideia de tempo, né? Enquanto a omissão do governo prevalecer, o impasse continuar a afligir o Brasil. Então, vai ter tempo também, por vezes, desde que, a princípio, afinal, atualmente. Ideia de ênfase. Com certeza, naturalmente, sem dúvida, certamente, realmente. Ideia de finalidade. A ideia de finalidade vai ser usada lá na conclusão, quando você fizer a sua proposta. Pode ser com o fim, com o fito de, com o objetivo de fim separado, viu? Ideia de condição. E caso, desde que, eventualmente, a não ser que, contanto que, a menos que. Dessa lista, as que vocês precisam se preocupar mais é só adição, comparação, oposição, explicação, conclusão e finalidade, viu? São as mais usadas. Ó. Condição, às vezes, nem precisa vir. Proporcional, não é toda dissertação que você coloca. Agora, esclarecimento também é importante. Quando você diz, por exemplo, nunca dizer como, por exemplo, que é redundante. Isto é, a saber, ou seja, aliás, para exemplificar. Quando você coloca um termo, por exemplo, você vai explicar educação bancária, ou seja, o tipo de educação que prioriza informações vinculadas da realidade do aluno.
Agora vamos ver o esqueleto da estrutura do texto. Aí. Pronto, gente. Então, isso aqui é muito, muito, muito importante. Ó, aqui é a estrutura da redação que a IDECAN quer, viu? Ó. Oi, Tiago, pode falar. Oi. Sim, tá notando aí como parece? Tá parecido. Mudou. Sabe o que é que vai mudar? A forma de correção, que o Enem corrige em 5 competências, cada uma valendo 200, e eles corrigem com a fórmula matemática, mas eles querem a mesma coisa que tem também. Ele quer tese, quer tempo, quer repertório, quer tópico casal, quer proposta de intervenção também, viu? Ó, então, presente o tema. No Enem, ele foca mais na contextualização. Então, se você só começar apresentando o tema, não tem problema, não. Tese é quando você problematiza. Por exemplo, se você diz, é inegável que a violência contra a mulher ocorre desde o surgimento, há muito tempo atrás, né? Aí você faz uma certa comparação com o passado. Então, você está defendendo a sua tese. Aí você cria dessa tese 2 argumentos, por exemplo, por que ocorre, como ocorre, aí vai a causa, por exemplo, devido ao machismo, devido à negligência do governo, devido à eficácia da lei Maria da Penha. E não precisa de arremate, ó. Pode ver que aí não está encerra. Só que se vocês colocarem, não tem nada não. Tá bom? Parágrafo 2, que é o desenvolvimento. No caso 1, desenvolva o primeiro argumento. Gente, aí é o tópico frasal. Então, vocês vão colocar que o primeiro argumento foi falta de informação. Aí vocês têm que colocar, primeiramente, a falta de informação atua como agravação do impacto. Aprende o repertório. Então, agora nós vamos justificar a nossa tese com o repertório. Aí tem lei, norma, alusão, você escolhe, pode ser qualquer um. Você precisa justificar o repertório. Aí agora você fazer, por exemplo. Em consonância com o pensamento do autor, percebe-se que você vai justificar a sua tese. Aí pode encerrar no Enem ainda de uma marca de autoria, no concursal, pode terminar aí. Entendeu? Então ainda é mais fácil, gente. Então ainda é mais simples. E o 2, mesma coisa. O parágrafo 3, que é o desenvolvimento 2, segue a mesma estrutura do 2. Só porque é os elementos. Gente, é geral. As redações que eu estou recebendo, o desenvolvimento 1 fica melhor que o 2, eu não sei por quê. Entendeu? O 1, mesmo, eu estou com a redação aqui que o desenvolvimento 1 foi 8 linhas e o 2 foi 4 linhas. No 2, o participante colocou só para o frasal e reafirmou a tese pouco explicada. Nem colocou repertório, nem nada. Então, eu não sei por que o 1 fica melhor do que o 2. Sim, tem que ser assim, tipo igual, por exemplo. Do jeito que você fez o 1, colocou todos os elementos, no 2 também tem que vir, só mudando a tese 2, o argumento 2. Entendeu? Então, você tem que desenvolver o argumento. Só vai entendeu? Cuidado para vocês não trazer. Cuidado para vocês não trazer elemento parecido. Tem aluno que, por exemplo, ele culpa o governo 1, continua culpando o governo 2. Então, ele colocou, ó, então lá o corretor castigar muito, porque tem lá na introdução 2 argumentos. Se o aluno, tanto no 1 como no 2, colocando, é como se ele só tivesse colocado uma tese na redação inteira. Então, isso aí vai sofrer uma penalização meio grande, viu? Lá no critério 4, que é a questão deixa eu ver, da pertinência e conhecimento sobre o tema.
Agora, vamos ver a conclusão. Gente, a conclusão é de boa. Vocês podem não fazer a proposta de intervenção e podem fazer, entendeu? Quando vocês não optar, eu acho melhor é fazendo. Quando você optar por não fazer, pode só reafirmar o tema e colocar assim ela completa, entendeu? Levando em conta a violência contra a mulher, é possível perceber ou é possível concluir que esse problema precisa ser erradicado com urgência pelas autoridades. Pronto. Mas eu ainda acho que você tira uma nota melhor se você colocar a proposta. É opcional, pode e não pode. É porque tem banca no CEP, pelo menos, que é desse jeito e pronto, tem que ter. Se você deixou os elementos sem nada, vai só perdendo ponto. E na IDECA, não. Essa parte da conclusão, ela vai penalizar pouco. Entendeu? Ó, então vocês vão ter que apresentar a solução para o problema. Que problema, professora? As teses que você abordará na introdução. Tem que resolver, o corretor tem que ver que ficou bem clara essa questão de resolver, da resolução. Entendeu? Exemplo, apresente um agente. Pode ser o Ministério da Família, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Cultura, o governo federal, o que mais? O Executivo, Legislativo, Poder Judiciário, Estado, Polícia Federal. Polícia é um agente, vocês podem chamar também. E a ação do agente, o que irão fazer? Aí vocês vão aquela ação. O governo deve fiscalizar, implementar, criar, desenvolver, entendeu? Mecanismos, como vão fazer, né? Como vão fazer? Por meio de quê? Por meio de palestra, por meio de propagandas televisivas nas redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, por meio de verbas governamentais, entendeu? Finalidade, de que forma, que objetivo, a fim de, com o intuito de, com o objetivo de, aí desfecho, reflexão, aí você pode dizer tipo assim, feito isso, o tema em questão será resolvido, entendeu? Ou então você pode fazer um fechamento tópico, por exemplo, se o Tiago cita o Platão, lá na introdução, o importante não é viver, mas viver bem. Aí lá na conclusão encerra com chave de ouro. Feito isso, a ideia de Platão poderá ser efetivada, entendeu? Se você citou utopia, que é aquela questão lá, como é o repertório, na obra Utopia, o nosso Thomas More idealiza uma cidade livre de desordem. Aí ele fala lá no desfecho. Feito isso, a obra de More deixará de ser utopia e se tornará realidade. Entendeu? Então, você faz uma reflexão e prova para o corretor de que fazendo toda a proposta que você solucionou, que você sugeriu, o problema será resolvido. Entenderam aí a estrutura, gente? Da redação, da IDECAN. Já não está muito difícil, não. Se você dominar a estrutura sintática, você se dá bem na redação, sabia? O problema é o negocinho aí de multiplicar os erros, né? Porque não a redação é 5, 6 erros, e aí quando você multiplicar pelos 3 lá da fórmula, né? Vocês só não podem errar, vamos tentar não errar 10 erros, porque vai dar um resultado um pouco alto. Quando for somar, né? Dado, muito, assim, as palavras eu acho muito importante aprender um modelo para essa banca, sabia? Porque, assim, com o modelo, Tiago, acho que eu vou disponibilizar aquele modelo que eu te mandei. Tu já começou a botar o modelo em prática? Sim, de utopia? Pois é, porque assim, com o modelo vocês vão colocar poucas palavras, e com o modelo vocês já vão ver a escrita, né, de muitas palavras para vocês não errar muito na estrutura sintática.
abriu as aspas, fechou as aspas, colocou o nome do autor, coloca com letra maiúscula, não esquecer dos conectivos para iniciar, colocou o Thomas Hobbes lá do governo, coloca o nome certinho, entendeu? Porque a estrutura sintática vai ser o grande peso, né? Fica bem aqui. E realmente é mais difícil mesmo, né? A estrutura sintática para a maioria dos alunos. Vou passar. Atenção. O número de linhas não pode ultrapassar a indicação do edital. O mínimo é 25 linhas e o máximo 30. Mas, como eu disse, vocês vão fazer as 30, para que na hora da divisão, na hora do cálculo lá da continha, vocês não tenham uma nota muito baixa, viu? Recomendação: faça seu texto em 4 parágrafos. Um da introdução, o segundo do desenvolvimento, o terceiro do D2 e o quarto da conclusão. Use a coesão e os mecanismos. As conjunções, gente, é você usar o complemento de necessário, ou assim, além disso, bem como, portanto, assim, assim, já que, visto que. É isso. O corretor quer ver essa coesão aí do texto todo, viu? Cada parágrafo tem que ter, no mínimo, 2 períodos. Frase. Gente, então, está aqui, vocês vão separar por ponto seguido. Então, é os elementos da estrutura. No mínimo, então pode ter mais. Vou colocar 3 ou 4. Por exemplo, tópico frasal primeiro, depois o repertório, depois o desenvolvimento do repertório com o arteiro. 3. Entendeu? Oi, Tiago. 3 repertórios? Você pode, eu acho a DECAN prioriza as citações mais ainda do desenvolvimento, entendeu? Na introdução é bom ter? Mas o peso não é tão de que no desenvolvimento, não. Por quê? Porque no desenvolvimento vocês vão mostrar a tese, então vocês têm que comprovar. Se tua tese foi desigualdade social, Ariano Suassuna defende a existência de 2 Brasis, o lado favorecido e o desfavorecido. Se o argumento da Valéria foi a missão do governo, Thomas Hobbes afirma que o governo deve proporcionar meios que beneficiem toda a coletividade, entendeu? Então, o lugar melhor, não deixar sem colocar o repertório, é o desenvolvimento. E o repertório vai ter que combinar com a tese. No concurso. De boa, usar. Não, e fica mais difícil. Eu acho que é mais difícil. Se eu for fazer uma redação e eu não usar um repertório no início, fica até mais difícil, porque você já começa com o tema. O tema é bom, o tema vir lá na linha 3, mais ou menos, entendeu? Então, você já começa com um repertório e aí é os produtivos. Já fica melhor ainda a sua redação desse jeito. E o corretor vai ter uma boa impressão de você, vai achar que você é aquele aluno que tem aquele conhecimento de mundo, que lê muito, que fundamentou o texto. Os alunos automáticos, eles colocaram 3 repertórios. Eles colocaram na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Ou na conclusão, não, na introdução, no desenvolvimento e no desenvolvimento 2. Entendeu? É o lugar. Observe se você usou primeira pessoa, eu, e troque. Acho que as pessoas deveriam optar, provavelmente, se as pessoas, que é um caso condicional, tá? Respeitar as margens, gente. Que margem? A folha, não tem a folha de 30 linhas? Vocês não vão sair escrevendo depois das na vertical, não, que perde ponto também. E nem deixar espaços em branco. Por exemplo, se chegou o nome do Brasil, ainda cabia um nó ou uma sílaba. Aí ele já passa para outra, tá? Aquele espaço que fica, acho final,
vai perder pontos no aspecto micro. Então, gente, pense, quando vier juntar os erros dos aspectos micros, não vai perder pontos, viu? Porque é a parte difícil para o aluno. Respeite a marcação dos parágrafos. Deixe um espaço de 1 a 2 centímetros no início. O corretor da DECAM, ele quer que você recue bem os seus parágrafos, né? Tem aluno que só arrasta um pouquinho o lápis, não. Isso aí nem parece que ele tem a nota do que é parágrafo. Então, deixe bem claro a marcação do parágrafo. Não use título, só se a banca pedir. Não, a DECAM quer o título, não precisa não. Viu? Você já vai começar da linha 1, tá normal mesmo, sem colocar o título. Pode passar. Use essa estrutura em sua redação. Aborde o tema, né, gente? Mas nada impeça que você queira colocar lá em cima um repertório para só depois botar o tema, tá bom? É porque a banca deixa livre. Então, você tem essas opções, entendeu? Apresente a tese, né, que é seu posicionamento, e apresente os 2 argumentos no final da introdução. Viu? Então, por exemplo, se há violência contra a mulher. Por que causa? Qual é a causa da violência contra a mulher? Qual é a consequência? Aí, por exemplo, o machismo, a ineficácia das leis. Então, são os 2 argumentos, tá bom? Do final da introdução. E a remate não precisa, tá bom? Aí, esses 2 argumentos, eles vão ser usados no desenvolvimento, na ordem. Então, se o argumento 1 do Tiago foi o machismo, né? O Tiago acha que a violência contra a mulher ocorre por causa do machismo. Então, tem que trazer o machismo lá para o início do desenvolvimento, que o corretor vai entender que ali é o projeto de texto, que é aquela organização prévia, que se deixa transparecer pela organização das ideias do aluno. E se o argumento 2 dele foi a ineficácia das leis? Então, se a gente for pensar na ineficácia, é a burocracia da Lei Maria da Penha. Então, se a mulher é agredida, enquanto ela faz a denúncia, daqui que o caso tem andamento, ela pode até morrer, né? Então, se ela vai fazer essa crítica à ineficácia, né, à burocracia das leis, então ela vai trazer essa tese agora lá para o desenvolvimento 2. Na introdução não fala nada, na introdução. Hoje mesmo eu mandei uma introdução, é para o concurso da área da saúde que eu estou monitorando, né? Eu mandei uma introdução de 12 linhas para o aluno refazer. Ele começou a apresentar a tese, era até fake news no tocante à vacinação no Brasil, né? Então, a introdução foi maior do que o desenvolvimento. O aluno começou a falar da tese e começou a falar da tese na introdução, então não precisa. Se você falou machismo na introdução, é só machismo. Tem que deixar o corretor curioso, e você não pode ser ansioso e antecipar o argumento na introdução, não. Vai trazer o argumento e desenvolver só chegar no desenvolvimento, entendeu? Então, é lá no desenvolvimento que você vai apresentar a causa, que você vai apresentar a consequência, viu? Estabeleça contínuo na introdução, desse modo, por exemplo, desse modo, nesse sentido, esse impasse ocorre devido não só ao machismo, como também à ineficácia das leis. Pronto. Então, o corretor quer conectivo. Mas não quer em todos os momentos do texto, gente. No desenvolvimento, apresente o primeiro argumento no final do introdução, que é o tópico fratal. Então, se no final de sua introdução o argumento 1 foi negligência do governo, traz ele. Tá bom?
Só traz, não precisa explicar o que é, não. Você vai dizer assim. Primeiramente, é válido mencionar que a omissão do governo agrava ainda mais o impasse, ou então agrava ainda mais a questão da violência contra a mulher no Brasil. Pronto. Agora, no outro período, aí você apresenta a causa. E pode ter um repertório, viu? Não precisa não colocar. Pode colocar um repertório. Então, agora você tem que mostrar a relação de causa, né? Da sua tese. Defenda um ponto de vista. Use conectivos, entretanto, visto que é importante esclarecer que, inicialmente. Nós vamos já ver aqui hoje, não dá mais tempo, não. Vai ter muitas redações que a gente vai analisar isso aqui tudo, né? A gente vai identificar os elementos que tem. No desenvolvimento 2, a mesma coisa. Agora nós vamos apresentar o segundo elemento, o segundo argumento da introdução. Apresente as consequências da problemática. Viu? Então, qual é a consequência da ineficácia das leis? Você pode dizer que, enquanto o caso está em andamento, a mulher pode sofrer agressões, né? E pode resultar em feminicídio, né? Que é quando resulta em morte. Defenda a sua tese, né? Você tem exemplos, né? Tem apresentar o exemplo da apresentadora Ana Hickman, né? A gente entende que a violência contra a mulher não atinge só as mulheres pobres, né? Ana Hickman é uma cantora rica, famosa, e sofreu. Então, é um problema que não escolhe classe social, nem cor, né? Então, você pode apresentar exemplos. Se fosse o exemplo fácil climático, poderia mostrar os exemplos, né, das tragédias no Rio Grande do Sul, fatos pertinentes ao tema, argumento pertinente para o tema. Use conectivo, gente. A banca e Decan que é conectivo em todo lugar, em todo momento do texto, viu? É preciso aprender, elucidar nesse contexto, nesse viés, sob essa lógica, sob essa perspectiva. Conclusão. Faça uma retomada da tese. Na verdade, vocês podem retomar a tese como tema. Então, por exemplo, a Valéria diz, portanto, é preciso buscar soluções para resolver o problema da negligência do governo e da falta de debate. Pronto. Tiago diz, logo é preciso mitigar o problema em torno da violência contra a mulher no Brasil. Então, aqui ele retomou o tema. Tanto faz, você pode retomar o tema como a tese, mas a banca quer que primeiro haja uma retomada. Então, você já não começar a conclusão logo. O governo deve criar a campanha, não. Vocês vão primeiro fazer uma retomada. Tá bom? Essa retomada pode ser tanto do tema como da tese. Apresente uma visão crítica e uma possível solução para o problema. Comece com o positivo conclusivo. Então, gente, se chegou na conclusão, nada de usar o porém, nem o entretanto, nem o todavia, vocês vão usar os conectivos conclusivos. Portanto, logo, em suma, por fim, diante dos fatos mencionados, citados, viu? Pode passar. Só falta 20 minutos. Dá tempo só uns 15 minutos. E aí? Pois vamos aí, colocar o segundo tempo. Oi. Oi. Pode sair, né?